Fala pessoal, tudo bom com vocês? Então essa é uma aula de uns assuntos que eu considero assim bem pesados, né? Ele foi alvo de algumas revisões aí na literatura do Enoka, do Chanot, que eu vou estar citando aí para vocês, que é o recrutamento, né? O padrão de ativação que a gente tem durante as ações musculares. Especificamente eu vou focar num tipo de ação que é a mais estudada, que é a ação excêntrica, né? Que tem um padrão de recrutamento aí diferenciado das demais, da isométrica e da concêntrica. Então, o que eu vou focar são as diferenças que a gente tem da excêntrica para as demais, e uma ênfase, obviamente, um pouco maior aí nas ações excêntricas, ok? Então, vamos lá. Legal, recrutamento de unidades motoras durante as ações musculares. Antes disso, eu vou estar discutindo aqui com vocês, né, só relembrando algumas coisas do princípio do tamanho de Hahnemann, né, só para fazer uma introdução a esse assunto aqui que a gente vai estar discutindo. Então, o que era o princípio do tamanho de Hahnemann, basicamente, né? A geração de corrente bioelétrica, ela acontece em função da relação que a gente tem entre o diâmetro dos axônios e a velocidade de propagação dos potenciais de ação. Então, Hahnemann observou relações que a gente tinha entre a significância funcional, né, no diâmetro daí dos axônios e a velocidade de condução dos potenciais de ação. Ele observou que a segunda lei de Ohm, basicamente, ela explica a velocidade de condução dos nossos potenciais de ação, porque a resistência que o neurônio, que o axônio vai ter para a passagem da corrente é dependente da resistividade, que é constante nos nossos neurônios, do comprimento e da área. Então, os neurônios com diferentes aí, diâmetros tinham diferentes resistências à passagem das correntes elétricas, e os neurônios que tinham um diâmetro maior tinham menos resistência e, consequentemente, propagam, né, os potenciais de ação com mais velocidade. E aí, o clássico do princípio do tamanho de Hahnemann, né, é que as unidades motoras, elas são recrutadas em ordem crescente de tamanho, né, por isso que está chamado princípio do tamanho, né, mas na verdade o tamanho é o diâmetro do axônio. As do tipo 1 têm um diâmetro menor, né, elas têm mais resistência à passagem da corrente elétrica, mas elas têm uma diferença potencial menor para ser vencida, então elas são recrutadas no primeiro momento. As do tipo 2, elas têm diâmetro maior, elas têm mais velocidade de condução dos potenciais de ação, mas em contrapartida, elas têm uma resistência, uma diferença de potencial, maior a ser vencida para atingir o limiar de excitabilidade. Então, elas são recrutadas em esforços de maior intensidade, tá? Então, basicamente, o princípio do tamanho de Hahnemann mostrava para a gente que quanto maior a intensidade do exercício, mais a gente recruta aí as unidades motoras do tipo 2. E esse padrão, ele é mantido em várias situações aí de exercício que a gente faz, e a gente vai ver agora se esse padrão ele é mantido durante as ações excêntricas, tá? Então, eu vou recorrer aqui a alguma série de experimentos. Desculpa. Tem mais algumas formas de visualização do princípio do tamanho de Hahnemann, né? Eu tinha colocado essa figura aqui para vocês em relação à frequência de disparo dos potenciais aqui de ação, né? E a resistência, né? O percentual da contração voluntária máxima e como que as unidades motoras elas iam sendo recrutadas. E depois esse outro exemplo aqui também, em função de já bem mais prático, né, de recrutamento aí das unidades motoras, o princípio do tamanho, em função de intensidade de esforço. E aqui o quanto que de músculo foi ativado. Passei bem mais rápido, porque a gente já viu isso aí lá na aula especificamente do princípio do tamanho de Hahnemann, né? E, obviamente, a figura clássica que a gente tem nos livros de fisiologia, a figura do McCardle, exercício baixa, média e alta intensidade, né, intensidade dos esforços, e o recrutamento das unidades motoras, tá? Recordei também aqui amplitude e frequência do sinal eletromiográfico. Então, o princípio do tamanho ele pode ser observado quando a gente tem bastante amplitude do sinal eletromiográfico. Aí já é um recordatório aí da aula que a gente teve da eletromiografia, né? Quanto maior a amplitude, maior vai ser a ativação do músculo e possivelmente também uma melhora na sincronização é observada com indivíduos que apresentam maior amplitude. E a frequência, ela é usada
para a gente fazer inferências indiretas na velocidade de condução dos potenciais de ação, se teremos ou não um recrutamento mais seletivo de unidades motoras do tipo 2, isso daqui já é importante